Portanto, eu nasci nos Açores, nasci em São Jorge, vivi lá até aos 5 anos. Meu pai, na altura, estava lá, trabalhava lá. Depois mudei para a Terceira, e onde vivi até aos 17. Meu pai tinha terrenos e portanto, eu tinha uma atividade muito intensa em termos ajudava na terra, na atividade agrícola, e portanto tinha de facto alguma habilidade, capacidade de fazer coisas manuais em várias áreas. Não tinha ideia de que era ser médico, não tinha uma construção muito, como digo, não tinha história familiar e portanto não tinha um contato muito próximo com a medicina, não era algo que eu tivesse ambicionado desde o início. Foi uma escolha motivada, por um lado, por facto de ter uma irmã que estava em medicina, por outro lado, por facto de gostar particularmente da área de ciências, e depois deu-se a felicidade de facto, gostar. Entrei bem no curso, gostei muito da anatomia, gostei muito de estudar anatomia, contrariamente à maior parte das pessoas e contrariamente aos meus colegas, e começou a despertar o meu interesse pelas áreas cirúrgicas, uma vez que para um cirurgião a anatomia é crucial e é fundamental. Let's go! Começando a fazer investigação, as coisas foram correndo bem, fui começando a publicar alguns trabalhos e depois, a determinada altura, surgiu a oportunidade de poder fazer uma tese de doutoramento e, portanto, surgiu, mas não foi uma coisa prevista. O ensino também é um bocadinho da mesma forma, portanto, achei que também devia complementar a atividade assistencial, a atividade de investigação também com o ensino. Estava no hospital escolar, havia alunos e, portanto, gostava também de transmitir as coisas que sabia aos alunos, coisas mais práticas e, portanto, teria sido mais fácil para mim ser apenas cirurgião. Portanto, foram desafios que me foram colocando. Nunca se esquece dos primeiros casos. Lembro perfeitamente do primeiro doente que fui para o bloco operatório e, portanto, aquela sensação de participar numa cirurgia, de se infectar, participar numa cirurgia, é sempre importante e é marcante. Lembro perfeitamente, era um doente que não tinha nada a ver com a cirurgia geral, era um queimado, foi fazer enxertos e, portanto, foi uma cirurgia plástica em que ajudei, mas ainda me lembro perfeitamente desse primeiro doente. Para mim sempre foi claro, desde o início, que para ser cirurgião, antes de mais, tem que ser um excelente médico. Eu acho que consegui perceber isso pelo meu contato e pela experiência que fui tendo do dia-a-dia. É fundamental ser um bom médico, é fundamental saber fazer bem o diagnóstico, é fundamental dominar a parte médica do tratamento das doenças. Depois, o cirurgião tem uma possibilidade adicional que é fazer o tratamento cirúrgico, mas é fundamental, para ser bom cirurgião, é fundamental perceber a doença como um todo, é preciso compreender o doente e é preciso dominar as terapêuticas alternativas que existem ou complementares da cirurgia e depois, obviamente, dominar a cirurgia. Eu acho que isso é que faz um bom cirurgião, tem que dominar toda a patologia que trata, nas suas várias vertentes, e tem que saber relacionar com todas as pessoas que também estão envolvidas no tratamento daquela doença. E foi isso também que me atraiu desde o início, porque nós, de facto, resolvemos, em muitas situações, nós curamos a doença, temos uma ação decisiva, imediata, e podemos ver o resultado em pouco tempo, o resultado da nossa ação. Portanto, é algo que se traduz por resultados praticamente imediatos, contrariamente a outras especialidades ou outras intervenções que não são tão imediatas. O que me atraiu na cirurgia foi precisamente isto, esta possibilidade de ter uma intervenção direta e de resolver problemas de uma forma quase, digamos, imediata, de ver o efeito da nossa ação e podermos ser nós a controlar aquilo que fazemos. Eu lidero muito pelo exemplo, não lidero pela imposição, gosto de liderar pelo exemplo e muitas vezes os resultados não são imediatos, mas ao longo do tempo acho que consigo convencer as pessoas que trabalham comigo, no fundo, a aderir aos meus princípios e à minha forma de estar pelo exemplo. Acho que sou rigoroso, sou honesto, sou trabalhador, e eu acho que essas características de facto atraem também algumas pessoas. A cirurgia não dá para improvisar, é uma coisa demasiado importante, demasiado decisiva. Eu costumo dizer que não há ser mais frágil do que um doente numa marquesa anestesiado e que está completamente à nossa mercê. Portanto, não há ser mais frágil no mundo que um doente que nós vamos operar e, portanto, está completamente dependente daquilo que é a atividade da sua equipa cirúrgica. E, portanto, aí o cirurgião tem uma grande responsabilidade. Portanto, a atividade cirúrgica implica, de facto, uma grande responsabilidade, um grande rigor e uma grande preocupação com o doente. Eu acho que uma das coisas que faz um líder cirúrgico
é a sua capacidade técnica. Eu acho que há características humanas que são importantes no líder cirúrgico, mas é muito importante que o cirurgião seja respeitado do ponto de vista técnico. Isso é absolutamente, para mim, acho que é absolutamente fundamental. Gosto muito de operar, obviamente, é a minha área, gosto muito de operar, mas escolhi, neste momento, só faço a cirurgia mais diferenciada, que neste momento é a cirurgia pancreática e a cirurgia esofágica, que são claramente, na área da cirurgia geral, as cirurgias mais complexas. Dou imenso valor à otimização do doente, à preparação do doente no pré-operatório, porque quanto melhor o doente estiver preparado, melhor vão ser os resultados. Eu antes costumava dizer, agora já não costumo dizer tanto, mas costumava dizer que a gente perde ou ganha os doentes na sala operatória. Não é bem assim, eu acho que o pré-operatório também é muito importante e o pós-operatório também é muito importante, mas o intra é muito importante. E uma das coisas mais importantes e que tem impacto na cirurgia é o tempo cirúrgico. E, portanto, nós temos que ser eficazes, mas temos que ser rápidos. E, portanto, eu tento fazer as cirurgias de uma forma correta, mas de uma forma rápida. E isto tem muito a ver com a experiência, porque nós não podemos repetir passos, não podemos refazer, as coisas têm que ficar bem à primeira. Portanto, isto implica muito treino, implica saber o que é que se está a fazer, implica tomar as decisões rápidas, porque o tempo conta. O tempo é uma das variáveis mais importantes em termos de resultado cirúrgico. Portanto, é preciso estar bem focado e toda a equipa tem que estar sintonizada. Não há margem para distrações. O objetivo de uma cirurgia é um resultado que se traduz num doente melhor, mais saudável, com mais esperança de vida e com mais... Não é a cirurgia pelo ato em si. O que os médicos gostam de fazer é tratar doentes, gostam de ter as condições para tratar doentes, e eu acho que é relativamente indiferente o ambiente em que eles estão, desde o momento que o ambiente lhes dê as condições e os meios para tratarem corretamente os doentes. Eu acho que eles trabalham bem em qualquer ambiente e eu acho que é isso que valorizam mais, pelo menos a grande maioria dos médicos, pelo menos a grande maioria dos médicos que eu conheço e com quem gosto de trabalhar, valorizam mais as condições de trabalho que propriamente o dinheiro que ganham. Para mim foi muito mais impactante ser diretor clínico do HBA, porque aí claramente foi um salto muito grande, quer dizer, porque uma coisa é passar de chefe de equipa para ser diretor de serviço e eventualmente diretor de departamento, e são saltos progressivos, outra coisa é passar logo para diretor clínico. Aí claramente o desafio foi grande. Tive a sorte de encontrar uma estrutura, portanto uma equipa que de facto trabalha com o mesmo objetivo, e isto foi muito importante, isso ajudou-me tremendamente. O desafio agora é diferente. Eu agora, apesar de tudo, tenho um passado de 8 anos de experiência, há erros que não vou voltar a cometer, há experiências que me vão permitir dar determinados passos e, portanto, aqui já é uma opção muito mais consciente e devo dizer que parto para este desafio com muito mais confiança do que partir, por exemplo, para o HBA, em que era um bocadinho um salto no escuro, confesso. O Hospital da Luz, neste momento, eu acho que já é o maior e melhor hospital privado em Portugal. Acho que vai melhorar, acho que ainda tem margem para melhorar em muitas áreas. É um hospital tecnologicamente muito evoluído, com um grande potencial humano. Nós temos excelentes profissionais. Acho que há 2 áreas onde nós vamos ter que evoluir e que eu acho que vamos conseguir fazer progressivamente nos próximos tempos. Pôr as pessoas, de facto, a trabalhar em equipa, a trabalhar em conjunto, para o bem do doente. Isto é muito importante, saber aproveitar o melhor que cada um tem para o bem do doente. Neste momento promovemos muitas consultas multidisciplinares, os doentes oncológicos são todos discutidos em reuniões multidisciplinares, as decisões são tomadas em equipa, portanto eu acho que aí estamos a fazer um percurso seguro, sólido e que obviamente se vai estender a outras áreas. Outro grande investimento que tem que ser feito é na qualidade e na segurança da prestação de cuidados. Eu acho que aí a acreditação pela JCI, que o Hospital da Luz, enfim, já é acreditado, mas que vai ter que passar todos os processos de reacreditação, vai ser muito estruturante para o funcionamento do hospital. Portanto, é muito importante ter rotinas, eu já sei em que dias é que opera, em que dias é que não consulta, em que dias é que tem reuniões. Portanto, as coisas já estão muito rotinadas e isto é muito importante. Depois há um momento a partir do qual é preciso cortar, é preciso ir para casa e é preciso pensar noutras coisas, é preciso ir ao ginásio, que eu vou frequentemente e é um escape importante, é preciso estar com a família, é preciso ter tempo para jantar, é preciso jantar a horas, é preciso ter fins de semana, enfim.
mas eu acho que se consegue compatibilizar bem as coisas. Eu gosto muito da natureza, gosto muito do ar, enfim, de estar ao ar livre, e gosto de passear, gosto de dar passeios a pé em zonas de natureza, gosto de nadar, enfim, tudo o que é atividade desportiva ao ar livre eu gosto de fazer. E eu gosto muito de ter tempo, Acho que para se ter saúde, e eu obviamente sou médico e portanto para mim a saúde é uma coisa fundamental, é o bem mais precioso que nós podemos ter, e para se ter saúde é preciso ter uma componente, não é só o bem-estar físico, é também um bem-estar mental, é um bem-estar social. E portanto as pessoas têm que ter tempo. Tem que ter tempo para si, tem que ter tempo para os outros, tem que ter tempo para descansar, tem que ter tempo para dormir. É tão importante ter tempo para dormir como ter tempo para trabalhar. Portanto, isto para mim é claríssimo. Já tive filhos, já plantei uma árvore, várias árvores, já escrevi um livro, portanto, já não me falta nada.